Então, querido, eu não sei quais são as lutas que você tem que enfrentar essa semana, o que você precisa passar, o que está diante de você. Mas acredite em mim, seu pai te ama, ele é bom, está preparando coisas boas para você e ele tem o controle de todas as coisas, ele tem a última palavra. E lembra, não é porque você merece, é porque você é filho. Então, levante sua cabeça, alegre o seu coração, enche o seu coração de fé e prepare-se para ser surpreendido em mais uma semana. Seja bem-vinda ao nosso devocional na presença do Pai, ok? Deus te abençoe ricamente no dia de hoje. Bem-vindo a todos os irmãos. Hoje eu nem falei bom dia para vocês que estão entrando aí. Vai entrando aí todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos aqui de São Paulo, Cuiabá, Rio Grande do Sul, irmãos aqui de outros países, pessoal de Goiânia, Londrina, pessoal de Uberlândia, um abraço para todo mundo aí que está participando com a gente aqui. Essa live é sempre uma alegria, porque a gente pode encontrar irmãos aqui de todo lugar. Mas o importante, que você esteja debaixo da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. É sempre uma bênção nós estarmos juntos aqui. E se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aqui embaixo. Venha andar conosco aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, para compartilharmos o Evangelho da Graça. Clica aqui em cima no sininho para você ser informado. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, clica aqui no link da bio, porque ali, e entra lá no grupo, na presença do Pai. Ali você pode receber mensagens diárias exclusivas para quem está no grupo. Uma bênção, amém? Glória a Deus por isso. Olha, se você tem o livro aí, abre aí hoje no dia 10, ok? Pode abrir aí no dia 10 de junho. Vamos escrever o título? Uma nova vida para sempre. Todo mundo escreve aí para mim? Todo mundo escrevendo aí, uma nova vida para sempre. Escreve aí o título do nosso devocional, do nosso livro hoje, uma nova vida para sempre. Aleluia. O versículo que daqui é Gálatas, capítulo 5, verso 1, um texto muito poderoso. Eu estava meditando na página de hoje. É tremendo, e eu recomendo que você medite. Permaneçam firmes, portanto, na liberdade pela qual Cristo nos libertou, e não se enredem novamente em um jogo de escravidão. Pesado isso, forte, não é? Permaneçam firmes na liberdade na qual Cristo te libertou, e não se enredem novamente num jogo de escravidão, que é um jogo de lei, é um jogo de troca, é um jogo de merecimento. A Bíblia está falando, não entra nisso, não entre nisso, não é? Outro dia, uma pessoa que me conhece no estabelecimento, ela perguntou: pastor, eu não entendo, porque quanto mais eu faço o bem, esperando em troca o bem, me sobrevém o mal. Eu não entendo por quê, porque eu faço só o bem para as pessoas, mas mesmo assim as coisas não estão dando certo para mim. Por quê? Em outras palavras, eu estou fazendo o bem, eu mereço receber o bem. Era isso que estava intrínseco na nossa conversa. Mas eu perguntei para ela assim: que tanto de bem você tem que praticar para você começar a receber o bem em troca que você espera? Você sabe? Ela falou: não. Eu falei: será que Deus aceita assim uma quantidade de acordo com a sua cabeça? Não, acho que não. Eu falei: então você não sabe, porque não tem jeito, as bênçãos dos céus não estão à venda. Ninguém pode praticar o bem o suficiente para merecer o milagre do céu. Aliás, até poderia, mas eu falei para ela: o problema é que você não sabe, mas eu vou te contar quanto que é. Dá para pagar, mas o preço é muito alto. O preço é cumprir a lei durante toda a sua vida, sem nunca falhar nenhuma vez. São 613 mandamentos, não são só os 10, não. E homem nenhum é capaz de fazer esse bem, cumprir toda a lei. Falei para ela: então, para de tentar trocar, para de fazer o bem para receber o bem.
Faça o bem porque você crê que o bem já foi te dado, bem maior, que é a sua salvação, que é Cristo. E passe a receber de graça, como filha, como filho que você é. Graças a Deus ela entendeu e nós oramos ali, né? E ela pôde receber a graça de Deus sobre a vida dela. Se você tem enfrentado lutas, se você percebe que tem áreas da sua vida que não rompem, talvez é porque você ainda está tentando merecer. Desarme-se, entrega para o Senhor, desiste de tentar fazer uma troca e lembra que você precisa receber de graça, pela fé. A graça de Deus é como a água. Você não pode tocar na água e não se molhar. Você não pode tocar na graça e não receber favor. E você recebe, você toca nela, quando você lembra que você é perdoado, que você é justificado pelo sangue, que você é amado, que você é filho da aliança. Quando você lembra disso, você toca nela. E aí o favor acontece na sua vida. Você precisa renovar a mente com essas verdades todos os dias. E ter uma fé inabalável, forte. E dessa maneira, você vai então realmente receber milagre da parte de Deus. Medita hoje nesse capítulo, nessa página. Está muito rica, muito poderosa. Vale a pena, pode fazer toda a diferença para você. Amém? Então, escreve aí, vamos escrever, essa frase é boa. Escreve aí para mim. Eu toco na graça, pela fé, e recebo favor imerecido. Todo mundo escrevendo aí. Eu toco na graça, pela fé, e recebo favor imerecido. Mais uma vez, eu toco na graça, pela fé, e recebo favor imerecido. Vai escrevendo aí, todo mundo. Lembrando que, se você não tem o livro devocional, você não chegou agora, ou um tempo atrás, nós acabamos de lançar um devocional para quem não começou no começo do ano. É o mesmo conteúdo, tá bom? Só que ele começa agora, dia 1º de setembro. Ele é para 6 meses, 180 dias, com o mesmo conteúdo. A gente mudou só a cor. Você pode aproveitar as férias, tá aqui, começa no mês de julho, tá vendo? Você pode aproveitar as férias aí e começar dia 1º, Dia 1º, o texto aqui, o amor de Deus tira todo medo. 1º de julho, daqui uns dias começam as férias, é uma excelente oportunidade para você começar um devocional no 2º semestre. Nunca está perdido. E se você comprar a partir de 2, você vai pagar só R$50 em cada um. E eu também lancei o devocional para as crianças. O mesmo devocional na presença do Pai, só que na versão Kids, 6 meses. E esse sim é um livro todo ilustrado. Olha aí, todo ilustrado. Todos os dias tem um versículo, uma linguagem mais simples, um título, né? Um pequeno texto, que ele está resumido, e uma oração e uma ilustração. É o mesmo conteúdo dos adultos, só que eu escrevi numa linguagem que as crianças possam entender. Então isso é maravilhoso, porque você pode separar aí nas férias para ler com seu filho, dar de presente para o seu sobrinho, para os filhos dos seus amigos, não é? Use esse livro, eu te dou uma recomendação. Faça dele o presente oficial desse semestre para o seu filho dar para os amigos nos aniversários, porque você vai colocar o evangelho dentro da casa das pessoas. Não é que tremendo? A criança vai ler, o pai vai acabar lendo também, vai ser uma bênção. Você pode adquirir no link da bio aqui do meu Instagram, no nosso link aí no loja.vidanagraça.com.br, ou na Shopee, Mercado Livre. E eu espero que essa semana eles consigam subir aí para Amazon. Você pode comprar essas camisetas lindas também da Graça, Olha que eu sou fã dessa aqui, sério, uma das minhas preferidas. Acho linda. Tem vários modelos, você pode entrar aqui no link da bio ou nessas plataformas que eu falei também para você. Muito bem. Bom, olha, hoje não dá para dar selinho, tá bom? Nem sempre, às vezes a gente está em lugares que não dá para fazer a coisa do jeito que a gente quer. Mas você pode, se você quiser contribuir, você pode fazer pelo Pix, tá bom? Pix, napresencadopai.com.br, é um e-mail, né? Pix, napresencadopai.com.br. Nesse Pix você pode contribuir, que Deus te retribua 100 vezes mais. E eu quero continuar compartilhando com você sobre
sobre aquilo que tira o favor, né? Semana passada a gente conversou muito sobre isso, e isso é um assunto muito, muito importante. Eu estava te dando alguns exemplos. Eu falei para você do exemplo de Pedro, exemplo do filho pródigo, né? Pessoas que se enchem de justiça própria, de achar que merecem, de achar que são bons, e com isso o favor de Deus é paralisado na vida deles, sendo que o favor, a graça de Deus, é a coisa mais importante da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida que não estão dando certo é porque está faltando favor. E isso não deveria produzir condenação em nós, mas nós deveríamos parar para falar: Senhor, está faltando favor aqui e eu preciso dele. Porque favor é Deus assinando embaixo. A graça de Deus é Deus dizendo: eu estou nisso, eu endosso, eu garanto, eu faço, eu abro a porta, eu faço as conexões. Quando o braço de Deus se move, querido, já deu certo. Então, se está dando problema, você precisa parar de encontrar os culpados e buscar a graça de Deus, ou buscar o que está acontecendo, aonde que está o problema, aonde que a graça está travada. Lembra, não é o pecado que impede a graça de fluir. Caso contrário, os pecadores não teriam recebido milagres. O que impede a graça de fluir é a justiça própria, o orgulho, a estar ofendido, magoado, ressentido, porque a gente fica magoado, ressentido, tudo porque nos achamos importantes, né? Somos importantes. Então, quando alguém nos contraria, a gente fica ofendido, e a justiça própria barra a graça de Deus. Então, o orgulho, a arrogância, a autocomiseração, todas as vezes que o seu ego está afetado de alguma maneira, a justiça própria está em alta. Todas as vezes que você entra em conflitos para ter razão, você quer ganhar a discussão. Então, tudo isso, não é que você vai abrir mão de verdades que você tem, mas você vai descobrir que a maior parte das brigas e das insatisfações são irrelevantes. Se a gente tiver um pouquinho de espelho em casa, espiritual, a gente vai melhorar muito a relação, porque também vamos descobrir que tem tanta coisa aqui em nós que desagrada as pessoas e que não merece essa confusão toda. Então eu quero ler um texto para você aqui de Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 9. Quem estiver anotando, coloca aí para mim. Filipenses FP, Filipenses capítulo 3, verso 1 ao 9. Filipenses 3, 1 ao 9. Vamos ler. Olha o que a Bíblia diz. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, que eu repita aqui nas lives as mesmas coisas, que de maneiras distintas, com a decoração diferente, eu te apresento a mesma comida. Porque a gente demora e a gente aprender, receber, e precisamos nos lembrar também, né? Vamos continuar lendo. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Olha que lindo! Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, de merecimento, de troca, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Uau, meu Deus, que versículo rico, profundo, poderoso. Paulo está dizendo, olha, eu sou um cara que tenho conhecimento da lei profundamente, sou zeloso, exigente, íntegro. Mas você quer saber? Eu tenho pedigree, em outras palavras, sou judeu, sou mestre, mas considero tudo isso como refúgio. Por quê? Porque eu não quero ter uma justiça baseada na força do meu braço. Eu não quero tentar relacionar com Deus, tentar merecer alguma coisa segundo a lei. Eu quero confiar na justiça que procede de Cristo, que é perfeita, que vai me aprovar. É isso que Paulo estava dizendo. Você sabe, aqueles que andam na lei, eles acham, aqueles que... Pastor, o que é isso, andar na lei? É viver uma vida cristã tentando merecer, né? Baseado na troca. Eu faço tudo. Você acha, essas pessoas, elas têm um engano, elas acham que estão guardando a lei. Elas acham que estão fazendo tudo certo. Lembra do jovem rico, quando Jesus falou para ele, e ele falou, não, eu guardo os mandamentos todos, a minha vida toda. Mentira, ele estava equivocado, ele achava que guardava, mas na verdade não guardava coisa nenhuma, porque nenhum homem é capaz de guardar a lei, só Cristo fez isso, né? Mas as pessoas que andam baseados no seu mérito, na sua própria força, que acham que são capazes, essas pessoas têm uma ilusão de que guardam a lei, né? E elas, mas eles escolhem, na verdade, alguns mandamentos que eles consideram mais importantes, né? E que acham que cumprem eles, e aí se enchem de orgulho. Então ele fala, não, se eu não adulterar, se eu der, ele até acrescenta alguns por conta dele, se eu der o dízimo, se eu não mentir, se eu for fiel à minha mulher, se eu trabalhar direitinho, pagar meus impostos, eu vou merecer. Pois é, isso é justiça própria. E quando nós temos justiça própria, nós decaímos da graça. Nós saímos debaixo do favor. Por quê? Porque Deus só dá graça e favor imerecido para quem não é capaz de comprar, para quem não é capaz de adquirir, para quem não é capaz de merecer. Para merecer, tem que ser perfeito, nunca errar, cumprir a lei. Então, Deus só dá para o pecador, para aquele que erra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque para o pecado só tem juízo. Deus sofre o juízo no lugar dele, por amor, porque é filho, e dá de graça por causa do que Cristo fez. Essa é a troca. Mas quando você acha que você merece, preste atenção, o que acontece aqui? Você sai da posição de pecador e entra na posição de perfeito. Por isso a graça, como se você tivesse dois chuveiros aqui, ó, duas cachoeiras, uma da lei e outra da graça. Quando aqui, ó, da graça só flui do lado de cá. Essa é a que cai em cima do pecador, daquele que admite que tem erro, que falha, que não consegue fazer as coisas certas na força do seu braço. Esse aqui é o que acha que merece. Do lado de cá não tem água, não tem favor. Então quando você passa para cá, porque você acha que está fazendo tudo certo, está merecendo, que não é bem assim, você não vai ter graça, não vai ter favor. Entendeu o motivo pela qual a justiça própria impede o favor de alcançar a sua vida? Porque você sai da posição de alguém que pode receber. A graça e o favor de Deus, os milagres, as bênçãos de Deus, eles são para pessoas que não são capazes. São para as pessoas que, por si mesmas, jamais poderiam receber qualquer coisa. Porque tem falhas. Mas quando você é maravilhoso, você está no time daqueles que julgam, que faz a listinha das falhas e dos erros, porque você é muito bom, você pode fazer, você passou por uma posição que ela é só de Deus. Você sai da posição de pecador e assume a posição de Deus. E aí você cai. Porque esse lugar não tem favor. É uma coisa séria. A justiça própria, ela é uma forma de dizer que a gente não precisa da ajuda do que Cristo fez, que a gente consegue na nossa própria força. Isso é justiça própria. É quando a gente acha que pode ser aprovado por Deus por conta própria. Eu me garanto. Já viu essa frase? Eu me garanto? A justiça própria é isso. É quando você se garante. Escreve aí para mim. Justiça própria, que tira o favor, é quando eu digo, eu me garanto.
Justiça própria, escreve, que tira o favor, é quando alguém diz, vamos fazer eu não, né? Alguém diz, eu me garanto. A justiça própria, que tira o favor, acontece quando alguém diz, eu me garanto. Ou seja, porque ele está falando o quê? Eu não preciso da obra de Cristo. Valeu, Jesus. Morreu aí, não precisava, eu resolvo. Eu sou correto, eu vou merecer. Não. Aí você não tem graça, porque você está desprezando a obra que podia transformar a sua vida. Agora, a justiça própria, ela tem muitas faces. Às vezes a gente não consegue perceber que estamos debaixo da justiça própria, porque não conhecemos as faces delas. E nós somos constantemente tentados pelo diabo a confiar na nossa força. Constantemente você é tentado a confiar de que é capaz de se mudar, capaz de se transformar, capaz de se controlar, capaz de fazer as coisas certas de tal maneira que você vai merecer. E é nessa hora que a gente tropeça. Por isso que é tão importante vigiar durante o dia, pedir graça a Deus, luz de Deus, para perceber que a gente está entrando ali. Porque cada vez que nós nos justificamos, nós perdemos a justiça que vem de Cristo. Cada vez que eu quero dar uma explicação para tentar merecer, eu perco. Agora, eu vou te falar qual é o maior sinal mais claro da justiça própria na nossa vida. Você pode até escrever. Diga aí, escreve aí. O sinal mais claro de justiça própria é quando lutamos para ter razão. Todo mundo escrevendo aí. O sinal mais claro de justiça própria é quando lutamos para ter razão. Escreve, todo mundo escrevendo. O sinal mais claro da justiça própria é quando lutamos para ter razão. Que coisa, hein? Coisa séria. Ó, gente, você chegou agora, não está me seguindo, clica aqui embaixo, vem andar conosco aqui de segunda a sexta, ok? Das 8 da manhã em diante. E já entra no link da bio aqui, ó. Entra no grupo de WhatsApp, na presença do Pai, para receber mensagens exclusivas. Se você não está sabendo, a gente acabou de lançar um devocional para crianças. Devocional na presença do Pai, todo ilustrado, para o segundo semestre. Começa dia 1º de julho, vai até 31 de dezembro. São 180 mensagens, todas ilustradas, com o mesmo conteúdo dos adultos, numa linguagem para as crianças. O pai pode ler com o filho, você pode dar para o seu sobrinho, os amigos dos seus filhos, seus parentes, seu filho pode dar de presente. Eu recomendo. E para você que não tem o livro do devocional, você pode adquirir esse também, que é o mesmo conteúdo, para 180 dias. Se você comprar os dois juntos, vai pagar só R$50 em cada um. Ou, a partir de 2 volumes, você paga só 50 também. Você pode comprar no link da bio, aqui do meu Instagram, na loja vidanagraça.com.br, ou no Mercado Livre, na Shopee ou na Amazon. E se você quer doar uma contribuição para a nossa live, hoje é pelo Pix, tá aí, pix@napresencadopai.com.br, é o e-mail, pix@napresencadopai.com.br. Eu te agradeço, te abençoo 100 vezes mais. Muito bem, então, o maior sinal mais claro da justiça própria é a luta por ter razão. Lembra daquela frase? Vamos escrever ela de novo? Escreve aí para mim, é importante você lembrar. Escreve aí: eu não quero ter razão, eu quero ter favor. Consegue escrever? Eu não quero ter razão, eu quero ter favor. A maioria das brigas não compensa. Há pessoas que... já viu gente assim? Não importa o argumento que você use, eles sempre vão dizer que tem razão. Não se dobram nunca. Estão sempre certas. Incrível. Ele nem erra, né? No máximo que ele vai admitir que ele cometeu um equívoco. E se elas erram, é porque primeiro alguém errou com elas. Espero que não seja o seu caso. Se for, amada, se humilhe. Fala: oh Deus, sou eu. Tem misericórdia de mim. Muda minha vida. Não se condene, mas se humilhe. Pede para o Espírito mudar você. Se você nunca admite que está errada, qual a última vez que você pediu perdão para o seu marido?
Qual a última vez que você perdeu uma briga, uma discussão? Qual a última vez que você admitiu que você estava enganada? Não, pastor, porque eu estou sempre certo. Pois é, esse é o problema. Por isso que você não está vendo favor. Porque o tempo todo você tem razão. Não tem jeito a gente ter razão o tempo todo, irmãos. Todos nós erramos. Para de procurar culpado. Eu errei, mas você também falou comigo daquela maneira. Foi a maneira que você falou comigo. Não. Você não pode impedir o que as pessoas fazem com você, mas você pode decidir o que acontece dentro de você depois que alguém fez algo contra você. Você pode decidir perdoar. Não tem essa desculpa aí. Ah, eu errei, mas também, olha o que ele fez comigo. Né? Não, você não tem que... no momento em que você parar de procurar culpados e for para Deus, parar de querer ter razão, favor vai voltar na sua vida. Agora, o motivo de procurarmos sempre ter razão, e por isso, obviamente, muitas vezes ficamos chateados, magoados com outras pessoas, é porque a gente lá no fundo se acha importante. Lá no fundo achamos que somos justos, que nós estamos tão corretos que não merecemos ser tratados dessa maneira. Tem muitas pessoas que tem um outro sinal da justiça própria. Escreve aí para mim. Pode escrever? Escreve assim, ó. A dificuldade de aceitar exortação é um grande sinal da justiça própria. A dificuldade de aceitar exortação é um grande sinal da justiça própria. Todo mundo escrevendo aí para mim. A dificuldade de aceitar exortação é um grande sinal da justiça própria. Você aceita ser repreendido? Você tem muita dificuldade. Se quando você é repreendido, seja pelo pastor, pelo cônjuge, por alguém do seu trabalho, você fica muito mal, muito indignado, ou tem muita dificuldade de aceitar, me perdoe, você está tomado de justiça própria. E isso tira o favor. Pastor, misericórdia. Então peça para Deus te ajudar. Não tente resolver. Mais uma vez, vai para o Senhor. Tem gente que a gente vai exortar ela vai se armar de argumentos para tentar mostrar o tempo todo o quanto que ela está certa, mas não se dobra. Vou te falar outra frase, escreve aí para mim. Pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Todo mundo escrevendo, eu estou te dando as faces da justiça própria, não fique mal. Se todas elas estão servindo em você, essa não é uma live para te condenar, mas é uma live para te dar luz. Aí você vai, na hora que acabar, chorar diante de Deus, pedir para o Senhor te ajudar, tirar essas coisas. Escreve aí, pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Mais uma vez, pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Se você rapidamente aponta o dedo, se você rapidamente aponta os erros do seu líder, do seu pastor, do seu patrão, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, se você condena, a justiça própria está na sua vida. Por quê? Porque só condena quem é perfeito. Ele condena porque não tem espelho em casa. Porque se ele soubesse que ele também não é essa gracinha toda, ele não apontava o dedo. Essas pessoas cheias de justiça própria estão sempre procurando o culpado em todas as situações. E é claro que o culpado nunca é elas. Sempre haverá um culpado. E essas pessoas não têm favor. Ô amado, pede luz para Deus, porque quando a luz de Deus vem, a gente percebe o quanto a gente tem erro, o quanto a gente não merece. E aí a gente chora diante de Deus e para de condenar as pessoas. Mas eu vou te dar agora o principal sinal da justiça própria. Está preparado? Está chocado? Não, pastor, misericórdia, o negócio já estava ruim, só vai piorar. Escreve assim para mim, ó. Principal sinal da justiça própria. 2 pontos. Escreve aí. Principal sinal da justiça própria. 2 pontos. Escreve. Ressentimento, melindre, amargura. Ressentimento, melindre e a amargura. O principal sinal da justiça própria. 2 pontos. Ressentimento,
melindre, amargura. Porque eu coloquei como tudo junto aqui, porque tá tudo no mesmo pacote. Ressentimento, melindroso, amargurado. Pessoa, tudo é pessoal, tudo ela ofende. Olha como você falou comigo. Você não me viu, não me respondeu, não perguntou a minha opinião, não lembrou do meu aniversário, passou por mim, não me cumprimentou, não fui consultado sobre isso, mudou e ninguém me falou nada. Puxa, aí você já fica melindrado, ressentido, afasta, né? E a amargura começa a tomar conta do seu coração. Essa pessoa está tomada de justiça própria, o favor está paralisado na vida dela. Aqueles que se acham muito bons, eles não admitem nunca que as pessoas errem com eles. Se você fica muito indignado quando alguém erra com você, é porque você é maravilhoso demais. E é por isso que você se dá o direito de ficar ressentido. E você exige justiça. Porque você é tão incrível que você é Deus. Deus exige justiça. Porque Ele não tem erro. Ele poderia exigir justiça e te perdoa. Quem é você para não perdoar? Para não aceitar que errem com você? Porque você acha que você é tão maravilhoso assim, meu amado? Olha, se você exorta alguém dessa maneira, elas admitirão até que possuem falhas. Mas de uma maneira geral, elas são boas. Elas têm erros, mas têm mais virtudes do que erros. Essa é a condição, infelizmente, de muito crente, muito. Eles se acham parcialmente bons, parcialmente justos, parcialmente corretos. Afinal de contas, eu não sou tão mal assim. E aí, quando elas são ofendidas, quando alguém erra com elas, elas se enchem de ressentimento. Gente assim não vai longe na vida. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu volto a dizer, não fica mal. Ou se você está mal, rejeita a condenação. Pede para Deus te livrar disso. A justiça é um conceito. Eu preciso que você entenda isso, olha para cá. A justiça é um conceito que não aceita gradação. Entende? Ela não vai crescendo. Ou é ou não é. Ou você é inocente ou você é culpado. Ponto. Não tem meio inocente, meio culpado, meio assassino, meio ladrão. Ou é ou não é. Consegue compreender? Não é possível ser um pouco inocente. Não é possível ser parcialmente culpado. Então, nós só podemos desfrutar da graça de Deus, do favor imerecido, se eu chegar ao ponto de dizer, não mereço, não sou inocente, sou culpado, não mereço. Ou seja, eu só posso ter favor quando eu chego no meu fim e admito que na minha carne não habita bem nenhum. Eita! Tá pesado hoje, não tá? Tá difícil. Escreve aí para mim. Escreve. Eu vou ditar, hein? Atenção. Eu só posso ter favor quando eu chego no fim de mim mesmo e admito que na minha carne não habita bem nenhum. Consegue escrever? Vou repetir. Eu só posso ter favor de Deus quando eu chego no fim de mim mesmo e admito que na minha carne não habita bem nenhum. Só posso ter favor quando eu chego no fim de mim mesmo e admito que na minha carne não habita bem nenhum. Se a justiça de Deus, o padrão de Deus, de justiça, não aceita gradação, ou é inocente ou é culpado, ou é certo ou é errado, não tem meio termo, e Deus só pode dar graça para quem admite que está errado, então você tem que chegar no fim de si mesmo, você tem que admitir. Pode até parecer que eu tenho algumas coisas boas, mas na minha carne não tem nada que presta. E eu sei que eu estou longe do padrão de Deus. Eu admito, eu reconheço. Não sou o que eu acho que eu sou. Estou debaixo de ilusão. Me ajuda. Quando você chega nesse ponto, a graça de Deus vai fluir na sua vida.
Pastor, mas espera aí, deixa eu te... Como é que é isso? Deixa eu explicar. Em Cristo, nós não somos mais pecadores, ok? Somos salvos e perdoados. Em Cristo, não somos mais pecadores. Somos nova criatura. Ponto. Mas, nós precisamos reconhecer que ainda a gente tem carne. E na nossa carne, que não é esse corpo, é o nosso pensamento natural, não habita bem nenhum. Nós precisamos rejeitar toda a justiça que procede de troca, de merecimento, de lei. Por quê? Porque ela é segundo a carne, o natural, a força do braço, o que eu posso fazer. Olha o que diz Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque eu sei, Romanos 7, 18, anota aí, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. A maioria das pessoas assumem que tem pecado, mas dificilmente assumem que na sua carne não tem nada de bom, é zero. A gente até admite que tem pecado, que peca, mas é difícil admitir que não tem nada que presta. Vamos ser honestos, gente. Admitir que não é possível, alguma coisa boa tem em mim, não. A Bíblia deve estar errada. Oh, Jesus amado, como a gente precisa de luz, hein? Eu reconheço, eu entendo. Não sou eu, amado, não é opinião minha, é a Bíblia que está dizendo, na nossa carne não tem nada que presta. A carne não é o corpo. A carne na Bíblia é a mente velha, é uma vida natural, é a minha capacidade própria de resolver as coisas. Presta atenção, nós só podemos ser abençoados por causa da obra perfeita de Cristo. Se a gente confia no que nós podemos fazer de alguma coisa boa, nós não podemos receber, porque Deus só aceita perfeição. É isso que eu quero que você entenda. Milagre, bênção só vem para quem tira 10 na prova. A prova de Deus, que é a lei, 613 mandamentos. Deus não aceita 8,5, 9,5, 9,9. Não. Tem que cumprir tudo. Então desiste, não dá. E a Bíblia fala que quem comete um erro, cometeu todos. Que a lei é como um colar só. Falhou num, falhou em todos. Por isso que não tem nada que presta. Sempre que a gente pensa que somos parcialmente bons e que tem alguma parte boa em nós, estamos desqualificados para receber o favor. Eu sei que não está fácil essa live hoje, está difícil, compreendo perfeitamente. Mas eu estou te dando a verdade, estou tentando te ajudar a ser liberto. Pastor, mas eu não consigo aceitar que não tem nada de bom em mim. Eu acho que tem. Você quer um conselho de irmão, de pastor, de verdade, que eu te amo, eu te entendo. Não quero que você seja falso. Porque você pode falar, pastor, mas eu vou ser falso? Eu acho que tem. Não seja falso. Mas se a Bíblia está dizendo que não tem, na hora que a live acabar, vai para Deus e fala, Senhor, eu acho que eu tenho, mas eu sei que eu não tenho, porque a Bíblia está dizendo. Então eu estou enganado, eu estou cego. Me dá essa revelação, porque eu quero favor, eu quero bênção. Quando você fizer isso, seus olhos vão se abrir. Eu vou encerrar dizendo, o texto que está lá em Levítico, capítulo 13, a gente tem um exemplo muito interessante aqui, que lá tinha várias leis, e tinha uma lei sobre a lepra. Quando alguém ficava leproso, a lepra representa o pecado, essa pessoa estava imunda diante do arraiá. Então tinha as regras para lidar com ela. Então a lepra, ela poderia aparecer em várias partes, ok? Então se a pessoa tivesse com lepra só na cabeça, a lei dizia que aquela pessoa estava impura, não podia participar das bênçãos de Deus, tinha que ser colocada fora do arraiá. A lei também dizia, por exemplo, que se a lepra tivesse dado na barba da pessoa, ela era considerada impura. A lei dizia que se a lepra tivesse dado numa
queimadura, numa ferida, essa pessoa também era considerada impura. Mas lá em Levítico, no capítulo 13, depois você pode ler, Levítico, anota aí, não vou ler, você pode ler. Levítico capítulo 13, verso 12 e 13. Levítico 13, 12 e 13. Ele dizia algo muito interessante. Veja, se está só na cabeça, ou só na barba, ou só numa ferida, está impuro. Mas se a lepra desce no corpo inteiro, todinho, pasme, essa pessoa era declarada pelo sacerdote como limpa, perdoada, porque estava no corpo todo, não tinha saída para ela. Aí a graça de Deus, a misericórdia se manifestava ali. Gente, nós não somos a nossa carne, nós não somos a vida natural, mas nós precisamos reconhecer que temos coisas carnais em nós. Eu volto a dizer, essa carne não é o corpo físico, não é algo presente em nós, mas é essa vida caída natural, que às vezes ainda está na nossa mente, nos nossos hábitos, e que é um aliado do pecado. É a confiança em si mesmo tira o favor. Porque ninguém que nasceu de novo fica planejando o pecado, não. Pedro não acordou de manhã planejando, hoje eu vou negar Jesus 3 vezes. Não, ele caiu porque ele confiou na carne. Ok? Então é preciso que você chegue ao ponto de dizer, eu estou salvo, em Cristo eu não sou mais pecador, mas eu sei que ainda habita em mim a carne, que são os desejos pecaminosos, os pensamentos caídos, uma mente natural, uma coisa horrorosa que está aqui, não foi embora. Por isso eu reconheço que em mim não tem nada que presta. O que falta é a oportunidade para manifestar. Que Deus te livre dela. Tem coisas que você pensa que nunca vai fazer, sabia? Mas está aí dentro. E dependendo da situação, vai aparecer. Então, não confie em você. Se você não consegue admitir, fala com Deus. Porque isso está tirando o favor da sua vida. Mas no momento que você admite que na sua carne não tem nada que presta, a graça de Deus vai te alcançar. A bênção de Deus vai vir na sua vida. Porque o orgulho, o ressentimento, a amargura, a confiança própria, tudo isso para o favor de Deus. Você está amargurado com alguém? Você está ressentido? Você está ofendido? Fala, Senhor, o Senhor me perdoou de um pecado muito maior. Meus pecados mataram o Filho de Deus. Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Eu perdoo. Tira de mim isso. Senhor, eu não aceito ser repreendido. Eu fico mal. Me ajuda. Tira esse ego de mim, esse orgulho. Eu sempre condeno. Eu sempre quero ter razão. Sempre procuro um culpado. Nunca admito completamente. Tenho dificuldade. Tudo eu rebato. Tenho dificuldade de pedir perdão. É orgulho. Eu não quero isso na minha vida. Tira isso de mim. Eu quero favor. Se você for honesto assim, Deus vai ouvir sua oração. E Ele vai mudar você de dentro para fora. Como é importante a gente meditar na palavra, né, irmãos? Puxa vida. Ó, quando eu terminar, eu vou salvar essa live. Você conhece alguém que precisa ouvir. Talvez você precise ouvir de novo. Então, manda o link para todo mundo. Ouve outra vez, deixa um comentário. E lembra, adquire o seu devocional e do seu filho aqui no link da bio. Aproveita, as férias vão começar. Medita na palavra. Ela tem o poder de mudar você de dentro para fora. Fica na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.